Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças que destroem, afastam, prejudicam as relações. E aqui mais um programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça. E, como vocês sabem, desde segunda-feira, segunda-feira da semana passada, estou preparando lives para a nossa semana A Caminho da Coragem, que é uma semana gratuita, uma imersão gratuita para todos vocês. Né? E desde a semana passada, eu tenho falado em alguns episódios dentro do nosso programa. O primeiro episódio foi Construa Relações Autênticas sem medo e insegurança. Se você quer saber mais sobre isso, como construir, entra no YouTube e assiste. Os episódios estão todos lá gravados. Segundo episódio, 3 passos para superar o medo e se relacionar. Terceiro episódio, faça isso para superar a insegurança e construir a autoestima. Quarto episódio, isso destrói suas relações e você nem percebe. Quinto episódio, de onde vem esse medo de perder? Sexto episódio, medo do recomeço, como superar para viver relações plenas. Bora começar então? E o tema da nossa live de hoje, desse nosso episódio do programa Liberdade para Dentro da Cabeça, é relacionamento conflituoso. O que fazer para mudar essa relação? Você já viveu algum relacionamento conflituoso na sua vida? Já passou por momentos de turbilhões, de como é que acontece no avião, que ele fica oscilando lá em cima, sumiu o nome da minha cabeça, meu Deus do céu. E parece que a nossa relação fica assim, oscilante, não é? Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de ir embora, como uma colega minha disse, dá vontade de dormir, turbulência, cá, isso, obrigado. Dá vontade de dormir, e eu digo, depois que você levanta, o problema resolveu? Está resolvido? Ela, não está. Não está de dormir para sempre, né? Porque a gente se sente impotente às vezes. Mas sabe que a impotência tem um nome? Eu não tenho recursos, eu não encontro caminhos. O que fazer? Eu só aprendi um caminho. Por exemplo, onde que nós aprendemos? As primeiras relações que nós vivemos na vida, onde foi? Não é, Rosemary? Onde foi que nós vivemos as primeiras relacionamentos? Em casa, com papai e mamãe. E como foi que nós vivemos? Vendo eles dois se comportarem. Foi o primeiro exemplo que nós tivemos de vida a dois em relacionamentos, não é mesmo? E o que você aprendeu nessas relações com papai e mamãe quando você era criança? O que você aprendeu? Que era joia, um escutava o outro, um não gritava com o outro, um não xingava o outro, um não alfinetava o outro, um nunca dava as costas, um nunca gelava o outro. Claro, não existe uma relação perfeita, mas pensa comigo, o que foi que nós aprendemos lá nas nossas relações da infância? Isso aí, Salvador, Bahia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Maria. O que foi que nós vivemos? Eu não me lembro do meu pai abraçando a minha mãe. Eu não me lembro. Não me lembro a minha mãe abraçando o meu pai. Não é? Me lembrava de algumas discussões. Me lembrava de preocupações da minha mãe. Então, foi lá que todos nós aprendemos sobre relacionamentos. E por que nós dizemos hoje relacionamento conflituoso? Agora para e pensa mais um pouquinho comigo. Será que existe alguma semelhança entre seus relacionamentos de hoje e o que os seus pais, os nossos pais viveram? Hein, Lena, não é?
Foi um inferno, né? Poxa vida. Às vezes, nós repetimos aquele cenário. Eu costumo dizer, em uma das minhas aulas com o pessoal do processo terapêutico à origem, que nós vivemos uma peça teatral encenada por artistas principais. E eles repetiam o mesmo texto, dia após dia. Aqueles dois repetiam o mesmo texto. Brigas, incompreensões, distanciamento, olhares que não se cruzavam, palavras que divergiam. E eles também se comportavam assim comigo. Eu vivi isso. Essa peça teatral chamada Minha Família. E adivinha, eu aprendi. E adivinha, nós carregamos essa peça teatral, esse texto conosco, e a gente quer repetir algumas coisas. A gente força a barra para repetir algumas coisas, sabe? Não é que força a barra, é porque é o texto que a gente conhece da vida e vai buscar atores que troquem essa peça conosco, não é? É isso aí. Olha, o que eu estou falando não é para todo mundo, tá, Lena? Então, legal que você viveu um ambiente harmonioso de carinho, de amor, de afeto, tá? Tranquilo. Então, tá ótimo. Benza a Deus, né, que foi assim, né? Agora a pergunta é, por que nós sofremos hoje? Por que nossas relações são doloridas? Por que nós aceitamos pessoas que ultrapassam nossos limites? Por que nós fazemos tudo quando o outro não faz nada? Por que vivemos relações conflituosas? Por quê? Não é? Parece que por trás da cortina de uma vida, não estou dizendo que é sua, não, tá? Mas parece que por trás da cortina de uma vida bonita, houve alguma coisa que ficou gravada em mim. E essa gravação está saindo nos meus comportamentos, entende? Então é preciso tomar cuidado. Bom, estou aqui então para falar de o que fazer nas relações conflituosas. O que gera, então, pessoal, os conflitos nos relacionamentos? Bora saber? Salete está dizendo aqui, porque no nosso passado foi um inferno, a gente às vezes repete esse inferno, outras pessoas ficam puta da vida comigo, disse isso não é verdade, porque eu fui tratado à base de chicote, queimaram a minha boca e eu trato os meus filhos com muito amor e carinho. Bacana, legal, né? Parabéns, não é nada contra isso. Mas começa a olhar se você não extrapola nas permissões. Se você não está criando pessoas que não têm, não suportam as dificuldades da vida, que você dá 200%. Não é mesmo? Quando devia dar só o 100%. Não é mesmo? Então vamos lá, o que é que gera conflito nos relacionamentos? Medo e insegurança de ser quem você é e de se conhecer mais. Não basta só o que ficou aqui que eu me lembro, porque o que eu me lembro pode ser uma cortina de fumaça. O que eu me lembro pode ser um disfarce, pode ser um mecanismo de defesa que me afasta das dores em que eu vivi. Tá legal? E aí a gente constrói um mundo maravilhoso que, na realidade, pode não ter sido. Um mundo maravilhoso para disfarçar a dor que eu senti. Olha, as crianças são as coisas mais preciosas do mundo. Você foi criança, eu fui criança. E as crianças, elas têm uma força de suportar as dores incríveis. Umas vezes as crianças colocam as dores sobre elas mesmas, como se elas fossem culpadas do que estava acontecendo lá. Outras vezes, elas colocam cortinas nos olhos para não verem o que estavam vendo, porque era muito dolorido. Entende? Então, é difícil isso. Mas é possível a gente hoje abrir os olhos, se conhecendo mais e sendo quem nós somos de verdade, lá no fundo da gente. Tá?
A Mônica diz, eu apanhava muito, surras abusivas, mas desconto os meus traumas nos meus filhos. Não, isso, o problema é só meu, não deles. Claro, perfeito, o problema é seu, tem que resolver com você, ou não é? Que bom que você pensa isso, que bom. Tem alguns traumas que a gente não repete da mesma forma, mas a gente repete de outras formas, que podem ser mais nocivas do que aquelas com as quais a gente viveu, não é? Vamos lá, os geradores de conflitos? Então vamos ver. Alguns geradores de conflitos nos relacionamentos. Se você quer saber o que gera conflitos, eu vou te dizer agora. Talvez ninguém tenha dito. Primeiro, necessidades e expectativas não atendidas. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Segunda, padrões de relacionamentos disfuncionais. Terceira, dificuldade na gestão das emoções. E quarto, falta de limites claros. Esses quatro e muitos outros, eu trouxe esses quatro para a gente poder falar, que não dá para falar de tudo em meia hora, né? Então eu trouxe esses quatro que, para mim, eu remonto como os mais importantes. Esses quatro são geradores de conflitos nos relacionamentos, além de outros, tá bom? Vamos ver cada um deles? Vamos para o primeiro, então. Necessidades e expectativas não atendidas. O que é isso? Ué, você tem necessidades e você tem expectativas que não são atendidas. E por que não são atendidas? Tem alguma coisa que faz. Você precisa de algo, mas você não consegue. Por quê? Por que você não consegue? Nas relações. Quando eu digo relações, pessoal, ó, eu não estou falando só de casamento, não. Quando eu falo de relações, eu não estou falando só de pais e filhos, não. Quando eu falo de relações, eu estou falando de filhos com pais, você com seus pais. Quando eu falo de relações, eu estou falando de você com seu marido, com a sua esposa, seu namorado, seja lá quem for. Quando eu falo de relações, eu também estou falando de você com seus filhos, todos. Aquele que você não admira muito e aquele que você admira demais. Aquele que fica lá do seu ladinho te beijando, te chamando de pessoa maravilhosa e aquele que não te olha. Quando eu falo de relações, eu estou falando das suas relações de amizade, se elas existem ou não. Quando eu falo de relações, estou falando das suas relações de trabalho, como elas são. Entende? Mas antes de tudo, eu estou falando da relação sua com você mesma ou mesmo. Porque essa é a primeira relação com a qual a gente vive hoje. Não é? E se você não tem uma boa relação com você, como você quer ter uma boa relação com os outros? Não é mesmo? Tá bom? Então, ó, primeira coisa, necessidades e expectativas não atendidas. Você tem necessidades e expectativas? Tem. Eu tenho muitas. Será que eu luto para ver atendidas as minhas necessidades? Necessidades básicas de descanso, de lazer, de alimentação saudável, porque alimentação não saudável não é necessidade, tá? É ao contrário, para você atender o seu corpo, você tem que ter uma alimentação saudável. Você cresce emocionalmente, você tem trabalhado suas emoções, você cresce intelectualmente, você cresce espiritualmente, fisicamente, você tem cuidado do seu físico. Né? Então, as primeiras necessidades e expectativas que devem ser atendidas são as suas. Se você não atende, como é que você vai atender dos outros? O peso para o outro vai ficar muito grande, né? Mas vamos falar de uma forma geral agora. Primeiro, comunicação não eficaz. Você não consegue comunicar de uma forma adequada para que o outro entenda você. Você não está sendo claro. Você não está sendo clara. Ei, assim não dá para fazer. Poxa, por que você exige tanto de mim? Não exige nada de você. Poxa, por que você chega em casa toda noite, tarde, cheirando a álcool, bebida? Não é essa a vida que eu esperava. Comunicação ineficaz, você guarda para você uma dor muito grande. E quando você não se comunica, não diz o que você quer mesmo, você lança perguntas no ar, joga verde para colher maduro. Mas na vida não adianta ficar jogando verde para colher maduro.
A K dizendo, a Cris, psicanalista, e de novo, os nós descobrindo que somos nossos piores inimigos. Ou, esse é um olhar, né, K? Nós podemos ser os nossos melhores amigos. E esse é o segredo que eu trago aqui. Vamos parar de ser nossos inimigos, passar a ser nossos melhores amigos, né? Segundo, falta de empatia. Poxa, empatia é estar com o outro, estar no outro. Pô, você não saca a necessidade do outro, você não saca que o outro também sofre. Às vezes, olha, pessoal, as mulheres tampam os ouvidos aí, mas muitas vezes nós maridos, nós homens, nós filhos, ah, nós não olhamos para o sofrimento, para a luta, para o trabalho das mulheres. Caramba! Parece que nós acostumamos desde a infância, né? Que a mãe tinha que fazer tudo. E a gente viu o pai chegando e não fazer nada. E a gente acostumou com isso, né? A gente não move um dedo, uma vírgula, para colaborar com a nossa companheira, né? Não é nem ajudar, porque as tarefas de casa são nossas, não é dela. Não estou entrando para ajudá-la, estou entrando para fazer a minha parte. É ou não é? Então, falta de empatia, a gente não vê o quanto ela sofre. E depois, à noite, na cama, a gente ainda quer mais, né? A gente quer uma beleza cheirosa, descansada, pronta para o amor, né? Como? Como assim? Você acha que ela aguenta? Cansada, injustiçada, assoberbada, não é? Tá louco, sou. Então, podem destampar os ouvidos, meninas, era só entre nós homens isso. Terceiro, necessidades e expectativas não atendidas. Expectativas desalinhadas. Você quer algo, quando o outro quer outro algo. Quando se olha assim, parece que está tudo junto, né? As nossas expectativas estão alinhadas, mas quando você faz isso, está completamente diferente, né? Um quer esbórnia e o outro quer levar a vida a sério, não é? Um quer guardar dinheiro para poder ter algo melhor lá na frente, o outro quer esbanjar dinheiro para ter logo tudo agora. Vamos entrar numa. Vamos alinhar? Vamos alinhar isso? Então, expectativas desalinhadas. Eu espero algo de você, você espera algo de mim e a gente não se encaixa. Precisamos falar sobre isso. Comunicação, né? Tá bom? Então, primeiro gerador de conflitos nos relacionamentos, necessidades e expectativas não atendidas. Segundo gerador, padrões de relacionamentos disfuncionais. Agora a gente vai lá para a nossa família. O histórico familiar completamente desorganizado, sem querer dar culpa agora para eles, se eles eram ou não isso ou aquilo. Não é o momento agora, sabe? Ó, pessoal, quando é para descer o cacete, eu desço o cacete mesmo, tá? Quem me conhece sabe que eu detesto intriga. Isso é coisa de música, né? Mas agora não é esse o momento. Lena, só pelo fato de você escrever que não sabe se comunicar, eu já quero dar os parabéns. Você sabe. Continua assim. Fala a sua verdade. Fala com jeito. Fala com empatia. Não sincericídio, ser sincera que mata, não é isso. Mas fala a sua verdade, tá bom? Então, histórico familiar. Se você tem um histórico familiar de violência, de brigas constantes, de disputas infinitas dentro de casa, olha, presta atenção, isso pode se repetir, tá? Isso pode acontecer de novo, porque é um ciclo que se repete, que você está fazendo se repetir. Está na sua mão mudar isso. Não tem jeito para mudar. Segundo, dinâmicas de poder desequilibradas. Um quer sempre mandar, um está sempre mandando. Se o outro abaixa a cabeça e se subordina, a vida vai acontecer. Se o outro diz não, o pau come, não é mesmo? Então, a dinâmica de poder desequilibrada. Ei, não é para mandar um no outro, nós não estamos na Idade Média mais. Somos iguais, somos iguais. Caramba, para com isso. Vamos conversar aqui, não é assim, não é? Os homens não são ensinados a ser maridos e podem mudar, mas não querem. Eles não são. Culpa das mães e dos pais, não é mesmo? Lá na infância, não é mesmo? E aí, como é que a gente faz? Mudar a educação hoje.
não é mesmo? Esses dias eu falei, tem que dar boneco para os meninos. Uma pessoa quase me xingou aqui, não entendeu o que eu queria dizer, né? Tá bom. Terceiro, dos padrões de relacionamentos disfuncionais, falta de confiança. Quando eu não confio, acabou. Acabou. Pensa numa sociedade. Você construiu uma sociedade, constituiu uma sociedade para trabalhar. Você faz a primeira condição para se existir uma sociedade. Quem é da área do direito aí sabe. Primeira condição, confiança. Se não tem confiança, não faça a sociedade. E aí, uma sociedade como a conjugal, amorosa, se acaba a confiança, imagina o problema que tem de conflitos, porque desconfio de você. Não é? A Ana Karine, não consigo pedir algo ao meu chefe, porque tenho medo. Pode ser reflexo da infância? Diretamente é reflexo do medo. E é o que nós estamos tratando aqui, Karine. Medos e inseguranças é o que prejudicam as relações. E aqui é uma delas, ó, histórico familiar, dinâmica de poder desequilibrado. O chefe tem um poder desequilibrado, então você tem que saber pedir para ele, e talvez o seu jeito seja um jeito muito forte, e você tem medo de chegar e ele brigar, ou a falta de confiança em você ou nele, né? Mas tem algumas coisas, tá? Tem algumas coisas. A falta de segurança eu vou falar daqui a pouco. Terceiro gerador de conflitos nas relações. Dificuldade na gestão das emoções. Dificuldade. Tá? A Mônica diz aqui, meu esposo, tudo me culpa, ele nunca erra, até os erros dele ele fala que sou eu a culpada. Triste isso, muito triste, muito triste. Ele precisa se olhar também, não é? Mônica, tem uma coisa que nós podemos controlar. Eu, você e todos que estão assistindo aqui. Uma coisa, tá? A nós mesmos. Nós não conseguimos controlar o outro. Então, me parece que quando você começar a mudar, o outro vai começar a mudar. Mas se garante, se segura, fica, porque o outro vai fazer de tudo para você voltar ao que era, né? Então vamos lá, dificuldade na gestão da emoção, e vocês estão dizendo aqui, a Lu Lima, a Ana Karine, falando de insegurança, de medo. Vamos lá, emoções, tá? Primeira coisa, comunicação emotiva inadequada. Como que é comunicação emotiva inadequada? As emoções comunicam, tá? E quando eu aprendi na infância, a Cris, eu aprendi na infância, que a raiva tinha que ser transpirada de mim na briga, na surra, na palmada, no quebra-quebra. Foi assim que eu aprendi sobre o que é a emoção da raiva. A emoção da raiva, para mim, era sinônimo de bater, quebrar, gritar. Só que, um segredo para vocês, emoção é uma coisa, a gente sente. Comportamento é outra coisa. A gente consente, a gente permite. Então, eu posso sentir raiva, quebrar, bater, xingar, eu não preciso fazer. Mas é que esses dois ficaram juntos quando eu era criança, eu aprendi. Então agora você já cresceu, você é adulta, você é adulto, e pode separar essas duas coisas. Sentir as emoções, sejam elas quais forem, e não deixar que seu corpo se comporte do jeito que você aprendeu lá na infância. Tá bom? Comportamento não é sentimento. Comportamento não é emoção. Tá bom? Esse é um aprendizado. Então, comunicação emotiva inadequada. Às vezes você explode, você quebra, você briga. Não é assim. Você pode sentir, respira. Tem várias técnicas para você poder voltar para o seu centro e falar. Tem técnicas de diálogo. Como você deve comunicar o que você está sentindo, né? Então, a comunicação emotiva é inadequada. Dificuldades em lidar com emoções difíceis. Quais são as emoções difíceis? Raiva, tristeza, abandono, né? Sentimento de abandono, de rejeição, é ou não é? E você tem dificuldade de lidar com isso. Como que resolve isso, Acrísio? Se conhecendo e se permitindo ser você, né? Se permitindo ser você, mas você precisa se conhecer. Tem caminhos para isso. A Cida está dizendo, às vezes tenho raiva por não responder como queria, que fico até com enxaqueca. Meu Deus, está na hora de falar.
Está na hora de falar, não é mesmo? Não, não tranca, não. Não tranca, não. É você quem está se prejudicando. Poxa, você está se maltratando para privilegiar o outro de não ouvir o que você tem que falar? Nossa, faz isso não. O que você aprendeu lá na infância com relação a isso, né? Tá? Ó, vamos lá. A última. Falta de limites claros. A falta de limites claros numa relação gera conflitos. Como assim, Acrísio, limites claros? Vou dizer, dificuldade de dizer não. Ó, talvez você fique com raiva porque você tem que dizer não, mas você tem dificuldade em dizer não, não é mesmo? Então, a dificuldade de dizer não, sabe de onde vem a dificuldade de dizer não? De medo. Você tem medo, porque muitas vezes que você disse não, talvez tenha apanhado na boca por ter dito não é mesmo? Insegurança, você não posso dizer não, o que vão falar de mim? Né? Então, medos e insegurança está por trás dessa dificuldade em dizer não. Segundo, falta de assertividade, falar o que está acontecendo. E não precisa, a assertividade não é falar com raiva e nem se calar. A assertividade é você falar o que está acontecendo, né? Olha só, tá vendo, cara? Parece que meu braço foi arrancado quando eu digo não. Nossa, é sério. Então, uma dor muito grande. Quantos beliscões? A Maria Madalena Marlene está dizendo. Tive uma criança muito estranha. Nunca soube o que era carinho dos meus pais. Nunca consegui falar. Hoje tem muita dificuldade. Só fica em meus pensamentos. Fico muito mal. Está na hora de tirar isso dos pensamentos. Está na hora de você fazer algo melhor por você. A S. Santos diz, eu também aprendi assim, hoje estou lutando para não deixar minhas emoções dominar. Escuto música e ajuda. Legal, mas dá para dar um passo, tá? Dá para dar um passo. Você não pode ficar com headphone o dia inteiro na cabeça, né? Então dá para dar um passo para se livrar disso, ouvir a música quando você quiser, né? E ser livre disso. Então, assertividade. Assertividade é poder falar sem criar barreiras, sem julgar, sem criticar, mas falar sobre o que está acontecendo. Tem uma live que eu falo sobre isso, procura no YouTube. E insegurança e baixa autoestima. Né? A insegurança, ela é uma geradora da baixa autoestima. Eu fiz uma live sobre baixa autoestima, tá aí no YouTube. A insegurança faz a gente não confiar na gente mesmo. E a gente se sente mal. É como se a gente não merecesse estar nesse planeta. É como se a gente tivesse que morar embaixo da água, num submundo, porque às vezes dá vergonha de ser quem eu sou, de pensar o que eu penso, de falar o que eu falo. E aí eu me isolo, eu me afasto de tudo. E a baixa autoestima me faz não colocar limites nas pessoas. E as pessoas passam por cima de mim, não é? O tempo todo. Não é mesmo? Bom, para resolver as relações conflituosas, qual o caminho, Acrísio? Qual o caminho, Acrísio? Qual o caminho para resolver as relações conflituosas? Hein? Me diga você, o que vocês acham? Enquanto eu leio o que a Ana escreveu. Expressar numa boa o que sentimos, isso é bom ou pode ser prejudicial? Sempre é bom, depende do que você quer dizer por numa boa. Eu vou em rápidas palavras, Ana. Primeira coisa, falar sobre o fato. Você deixou cair o copo, a xícara com café com leite no chão, quebrou, molhou, perdemos a última gota de café. Isso me deixou com raiva, triste, amargurada e me sentindo muito mal, porque toda vez que acontecia isso na minha vida, quando criança, eu apanhava muito. E, nossa, você não imagina a raiva que isso me dá. Você acabou de falar. Você não disse que o outro é vagabundo, que o outro não presta atenção, que o outro é relaxado, que o outro. Não, nada. Então você tirou de dentro de você. Tá? Sim, a baixa autoestima faz tudo isso. Tá bom? Qual o caminho, pessoal? Qual o caminho? Então, tem um caminho. Superar medos e insegurança. Esse é o caminho. E eu convido você a superar medos e inseguranças. Como? Como? A Mari está dizendo, passo por isso sempre que não aguento mais estar falando com meu esposo. Isso acontece. Olha, como você vai superar medos e inseguranças? Na imersão, o caminho da coragem, que vai começar segunda-feira, pessoal.
Segunda-feira começa a imersão Caminho da Coragem, é grátis e online. E o que eu vou ensinar para você no Caminho da Coragem? Eu vou mostrar os caminhos que você está fazendo que não levam ao resultado que você tanto merece ter. Relações melhores, sem conflitos, que passam pela sua melhora. O que eu vou mostrar? Esses caminhos errados, vou mostrar o caminho certo, vou mostrar como se constrói esse caminho. Eu vou mostrar tudo o que eu sempre aprendi e vivi nos últimos 20 anos, em que eu estive com mais de 5.000 pessoas, trabalhando e transformando a vida deles. Então, para você fazer a imersão Caminho da Coragem, primeira coisa é ter coragem. Coragem para escolher você. Coragem para dizer, sim, eu mereço, eu não preciso, eu mereço. Mereço ser melhor, eu mereço me conhecer, eu mereço ser eu quem nunca pude ser. E aí, você vai clicar no link da bio, lá no meu perfil, clica na minha foto, vai ter a bio e tem um linkzinho, clica nele. Ou escreve eu quero nos comentários se você está no Insta. Ou no YouTube, tem aí um papelzinho aí, você clica aí. E você entra no meu site. Lá no meu site tem para você se inscrever, você deixa seu melhor e-mail. E aí, muito importante, pessoal, entra no grupo do Whats. Porque vai ser pelo grupo do Whats que eu vou mandar o link das aulas, dos encontros. Serão 4 encontros, 3 de aulas e um encontro ao vivo, pessoal, um encontro de atividades, exercícios maravilhoso para quem chegar até o fim, quem conseguir essa proeza. Então, entra no link da bio. No link da bio também vai ter, você vai receber e-book, você vai receber uma relação de vídeos maravilhosos, vai ter uma série de coisas, vários presentes que você vai receber, entrando no link do Whats, tá bom? Eu não consegui entrar no Whats. Manda uma mensagem no direct, alguma coisa. Nesse grupo do Whats, ele vai estar silenciado, só os administradores vão falar para não ter muita bagunça. Mas se você não conseguir alguma coisa, tem um botão laranja, clica no botão laranja e você fala com qualquer administrador na hora precisa, deixa um recado lá, tá bom? Então eu quero agradecer você por ter me assistido hoje e amanhã tem mais, eu vou falar muito mais amanhã, tá bom? Amanhã vai ter uma entrevista com uma pessoa que entrou nesse caminho da coragem e transformou as relações profissionais dele, as relações familiares dele, por causa desse caminho. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Nem sei se ele vai falar isso. Foi um superpoder que ele encontrou dentro dele. E eu fiquei tão feliz quando ele falou, Acrísio, eu quero falar isso para você hoje. No nosso último encontro do Processo Terapêutico Origem, eu encontrei dentro de mim um poder que eu nunca tinha vivido, nunca tinha visto. Nossa, como eu sou forte. Né? Então amanhã ele vai estar para falar com a gente. A Mag está perguntando onde tem o link no TikTok. No TikTok, você sabe onde aparece meu nome, onde tem todos os meus vídeos? Clica na minha foto, Mag. E lá vai ter um link, geralmente ele está em azul. Tem um linkzinho, você clica nesse link e vai entrar no meu blog, no meu site, tá bom? Se não conseguir, manda uma mensagem para mim, tá bom? Clica lá, Mag. Fiquem com Deus, até amanhã e a gente se vê. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.